Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira. Eu ensino artesãs a pintarem peças com acabamento perfeito, dobrando o valor das suas peças. Nós sempre buscamos um tema que nós consideramos importantes, das técnicas que a gente mais usa, para depois a gente elaborar técnicas mais trabalhadas. Porque uma peça que tem uma técnica só, às vezes fica muito monótona, muito sem graça. Então, a gente acaba misturando várias técnicas e para isso a gente tem que aprender cada uma em todos os detalhes. Por isso que nós decidimos explorar cada técnica mais profundamente. Então, hoje nós vamos fazer essa peça aqui. Olhando assim tá bem feinha, mas depois vai ficar linda. Nós vamos ensinar a aplicar o guardanapo no gesso. Então eu vou falar um pouquinho sobre o guardanapo. O guardanapo, eu adoro os guardanapos. Eles são um produto... Pode baixar. O guardanapo é um produto que tem um preço muito acessível, tem estampas lindas e a gente pode usar tanto no gesso MDF, latas, vidros, a gente pode usar eles inteiros ou a gente pode usar os pedaços, recortar os pedaços que a gente quer usar. Então fica muito fácil a aplicação se a gente fizer da maneira correta. Sempre eu falo a maneira correta, é a minha maneira de ver a técnica. Cada um tem um jeito, mas como o guardanapo... as pessoas às vezes têm um pouco de medo porque ele é um papelzinho muito fininho e poroso, então ele pode enrugar e pode trazer algumas complicações. Então eu só vou contar um pouquinho aqui como que quando a gente começou a usar o guardanapo, as primeiras vezes a gente tinha muita dificuldade e dava tudo errado, deu muito errado por muitas vezes, né, meninas? Verdade. E as alunas que chegam até nós também têm muito medo de usar o guardanapo. No MDF e no gesso também. Muito mais no gesso, porque ele é irregular e ele tem os altos e baixos e a pessoa tem medo que fique enrugado. Uma das coisas que a gente observou é que o produto que a gente vai usar é que faz toda a diferença. Tem pessoas que passam goma laca no guardanapo, que impermeabilizam antes de usar, termolina, fazem de diversas formas, usam cola gel. Nós aqui, depois de experimentar todos esses produtos, nós optamos pela cola branca, aquela cola comum, a gente usa cascorês, ou aquela cola para artesanato da Acrylex. Então é uma cola simples. Cola para ateliê é o nome, né, eu acho. Ateliê. Cola ateliê é o nome, né? É. Aquela da Acrylex. Então a cola branca é um produto que todas nós temos disponíveis. Disponível sempre, é um produto muito barato e que nós usamos o mesmo para colar no MDF, para colar no vidro, para colar na lata e para colar no gesso também. E no tecido, inclusive. E no né? tecido, o tecido é a cola, outra cola, só no tecido que é diferente, que é a cola pano. Ah, verdade. Que a gente usa. Mas nas demais peças a gente usa a cola branca, que é essa aqui. Então, as pessoas quando chegam tinham então medo de usar, nós também tínhamos, principalmente no MDF, que a gente tinha problemas que passava cola por cima do guardanapo com o pincel duro, arrastava, rasgava, a gente tinha que fazer tudo de novo. Então, a gente foi treinando e foi melhorando a nossa técnica até nós chegarmos à conclusão que temos sempre que tirar os dois papéis de trás, não podemos esquecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. O guardanapo sempre tem dois papéis, tem mais duas folhas grudadas nele. Então a gente sempre tem que tirar as duas, que ele fica bem fininho, bem transparente.
Então, como ele é fininho e transparente e o papel com água sempre reage rápido, então sempre usamos um pincelzinho, pode ser um pincel velho, não precisa ser um pincel novo, mas ele tem que ser um pincelzinho macio, para não dar problemas. Quando eu vou colar o guardanapo, nós escolhemos esse aqui, que é um guardanapo lindo. Estão usando muito os guardanapos nas imagens das santas, fica bem bacana. Dá para usar só numa parte da roupa ou em todo o manto. Até a gente quer fazer um. Agora é só esperar passar a Páscoa que nós vamos fazer. Dá pra fazer, inclusive, com mais de uma estampa, nós estávamos Dá, conversando. fazer as combinações entre as estampas. Tem estampas lindas do guardanapo, listrados com floral, com folhas, tudo a gente pode misturar. Tem muita opção de guardanapo. Então é só saber escolher bem as cores que a gente quer trabalhar. Então, Loli, baixa um pouquinho esse aqui pra mim, por favor. Aqui no celular. Hã? Quase derrubei o celular. Ela tá tentando arrancar. Eu tô aprendendo. E se botar mais pra trás, fica melhor? Aí tá bom? Aqui dá pra Tá ver bom? bem, né? Tá todo mundo vendo bem? Acho que aqui eu vou baixar um pouquinho também. Acho que agora ficou melhor, né? Aí. Ali. Tá. Então, assim, a gente preparou a peça de gesso, como sempre, como de costume. A gente tem que lixar a peça, raspar com o boleador os lugares que tem aquelas bolinhas, que às vezes ficam os resíduos do gesso, e cobrir com massa corrida as partes que às vezes tá machucadinho ou com um buraquinho, alguma coisa assim. Às vezes parece que tem um buraquinho, né? Hoje tinha um... Tinha uns porozinhos, parece Parece um soufflé. daí a gente preenche, Ai, que tadinho. a gente preenche, seca bem, dá uma lixadinha e depois a gente passa a base. Como o nosso guardanapo é um guardanapo bem clarinho, bem delicado, nós usamos aqui uma base palha. Tem algum preparo específico para passar, para aplicar o guardanapo? Sempre com fundo, se o guardanapo for claro, nós usamos aqui PVA palha no fundo. Só a tinta. Só a tinta. Serve também para os demais Material. materiais que a gente MDF, usa. No MDF, Ah, não, a lata vai... na lata, antes de pintar com o PVA, a gente usa o primer. Mas a A base é base só é a só a tinta, tinta. não precisa A nenhum base outro é só preparo a tinta. específico, né? Se a gente quer uma decoupagem simples, a base é só um fundo. Show, essas marcas. Nunca colar sempre direto no gesso, nem no MDF puro. No MDF vai escurecer o guardanapo. E no gesso, ele tem aquele pozinho, talvez não grude da forma ideal, certo? Então agora nós vamos usar esse aqui, que já estava sem as partes de trás. Então eu vou colar toda essa parte da frente primeiro. A Loli e a Leti estão aqui lendo os comentários, eu não enxergo, vocês sabem. Esse aqui eu vou ter que empurrar A mais Tem de Gesso lado. está dizendo para nós que toda peça de gesso tem que ser preparada. Sempre a gente prepara antes. E Show a sempre explicação. tirando aquele pó e tapando as rachadurinhas e os buraquinhos, tudo que tiver a gente prepara antes. Então, Que é o que, inclusive, que vai dar diferença no resultado final do acabamento, né? como em todas as outras peças, Exato. né? Sempre nas latas também, às vezes, tem aqueles marca. grudes, né? Calil. Daí a gente sempre tira todo o grude, pode dar uma lixadinha se precisar, ou como é? Tira grude? Tira cola. Tira cola. Tira cola. Tem um produtinho, caso não saia, a gente sempre tem que tirar tudo, porque depois tudo fica aparecendo no resultado final. Então eu vou colocar aqui a cola branca. Hoje a gente vai usar poucos produtos, deixa eu tirar aqui antes que eu passe cola na Leti. Elas não querem aparecer, estão ressabiadas. Olha, tá escondida atrás do celular. Então, uma das coisas que a gente descobriu com esses anos
tentativas, erros, tentativas e acertos, foi que a cola sempre tem que ser bem diluída. Porque quando a gente usa uma cola mais pura, ela, ó, bem molinha, bem aguada. Ó, depois que fez a decopagem, passa verniz, é isso? Sim, pode passar verniz, se você quiser manter a cor original do guardanapo, da peça, ou se você quiser também pode envelhecer. Hoje eu não vou envelhecer, mas eu vou fazer qualquer dia desses uma pintura com o guardanapo e depois envelhecido. Também pode, porque a própria cola já impermeabiliza o guardanapo. Então ele não vai ficar preto, não precisa ter medo. Ó, a Leti passeou a tarde inteira e agora tá com sono. Batiza alguma quilometragem hoje. Eu vou começar aqui pelo meio. Ó, sempre que a gente usa a cola bem aguadinha, a gente pode movimentar se for preciso o guardanapo. Acho que melhora um pouco assim, se eu baixar. Um pouquinho, de repente, né? Sempre com a mão leve. Acho que fica melhor pra visualizar, né? Sempre Antes com a que é mão bom te fazer uma com envelhecida. Quem que disse? A Nil. Mil belas artes. De fazer o envelhecido uma hora. Já foi É, feito, eu acho, né? gosto bastante do envelhecido em qualquer peça de gesso. Eu acho que sempre fica mais bonito com o envelhecido. Até a gente estava Parabéns. conversando Tá muito hoje bom de os tarde, quando ele ensinamentos. estava preparando sobre o que a gente pode fazer depois da decopagem, né? Aplicação de pedrinhas, de cristal, de relevo, betume, pátina cera, Sombras. sombra, inclusive. Ó, eu vou molhar aqui o nosso Você tem que pano. botar um pouquinho mais pra lá, só pra aparecer bem aqui. Daí. É só pra lá mostrar o pano. Isso. Não precisa ter pressa, não precisa fazer correndo. A gente pode fazer com calma. Tudo que a gente faz com calma fica melhor. Então, às vezes, as pessoas têm medo de rasgar o guardanapo. Se rasgar, não tem problema. A gente sempre tem como consertar as peças. Quando a gente vai apertando assim, a gente vai vendo se ficou alguma bolha ou alguma coisinha mais alta, a gente vai empurrando com o pincel e a cola. E depois a gente vai apertando assim com o... Ó, ele já vai ficando bem marcadinho. Não dá pra ver, né, bem, né? O meu tá travando agora. Mas é que a gente tem Dá que pra fazer manusear. tudo Tá. ao redor. Eu vou cortar aqui. Não faz a volta? Não, senão ele vai rasgar. Só segura aqui pra mim. Mas não tem problema. Eu vou cortar aqui só pra não nos atrapalhar. Depois é só emendar, né? Uhum. Ó, aqui ele deu uma rasgadinha. Então eu vou colocar ele de volta no lugar, ó. Ergue. Sempre com bastante água e cola. Pra não puxar quando a gente vai dar a pincelada. Ó, já deu bem ali na dobrinha. Vou dar uma apertadinha pra fixar e pra tirar qualquer... Eu vou cortar aqui pra finalizar aqui, bem no meio, em cima da mão. Ó, rasgou ali também. Peraí que eu já Eu puxei corto ali aqui. na frente também. A gente vai tirando os excessos durante o trabalho. Aqui ele era mais pontudinho e rompeu ali o guardanapo, mas não tem problema. Todos esses pedacinhos depois a gente usa na hora de consertar. Ó, aqui eu só vou voltar com ele ali no lugar certo.
Só segura ali pra mim, olha um pouquinho. Bem ali em cima da folha. Aí. Deu. Só coloquei ele no lugar devido e coloquei a cola em cima. Porque nem aparece, né, agora a emenda. Não, nem aparece. As roupinhas dos santos ficam lindas. Dá um toque especial. Ai, na santinha, sim, dá pra ver Até bastante porque dá pra ir pedrinha, né? acompanhando as dobrinhas, dá pra ir cortando É. e acompanhando as tampas, acompanhando a dobra da roupa, né? Nós já fizemos numa live a namoradeira, que a gente fez só a roupa. Ficou bem bacana Era também. o cropped dela, né? É. Aham. Ó, aqui, como a peça eu vou circular ela com o guardanapo, ele vai subir. Não tem problema. A gente vai cortando aqui, onde ficam as pregas. Ó. A gente vai tirando. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Como se fosse uma pence de costura. É, exatamente. Só para não ficar sobreposto. Então, eu colo aqui a primeira parte. E aqui eu vou dar uma dobradinha por cima. Tá? Sempre com bastante cuidado e sempre empurrando para não ficar as bolsinhas de ar aqui nos meios. O que pode acontecer, por exemplo, se a gente colocar a cola muito grossa? Pode rasgar o guardanapo. Pode... não, porque quando a cola tá muito pura, ela não desliza. Então, atrapalha bastante o trabalho. O guardanapo nem trabalha, eu acho. É, porque daí quando você seco. vai Não encostar arrasta, o pincel com a cola pura no guardanapo, já vai grudar ali, né? E daí a gente não consegue fazer esse movimento. Então agora eu vou secar para poder depois trabalhar aqui na parte que falta. Tira do avião. Só tirei que vai ver. Oi, Yoni. Tá bem molhado. Oi, Yoni. Vamos, galera. Quem mais que estão? A Salete, Oi, a Salete. Tássia, Oi, a o Babu. Renato, a Sandra, A a Lúlia. Bernadette, a Rosa Porto. Oi, Rosinha. Vamos, galera. A Tere, A Tere. a Sandra. Não está 100% seco, mas já dá pra trabalhar. Só segura assim, olha pra mim. Tá muito seco? Tá, tô pegando na parte de baixo. Tá. Então agora eu vou usar esse retalho. A gente coloca mais ou menos em cima. Deixa eu olhar. E vai cortando. Um pouquinho mais pra cá. Aqui. Boa noite, Marinês. Conseguiu? Nós estamos trabalhando bastante com a Páscoa. Juliane de Apucarana, no Paraná. Bem-vinda. Oi, Juliane. Apucarana. Apucarana. Esse tipo de peças aqui, como nós estávamos falando, são peças esotéricas que têm uma boa saída. As pessoas sempre estão buscando, Quem nunca tinha essa aqui por dentro? as pessoas sempre estão buscando proteção e coisas que levem Espiritualidade, né? à espiritualidade. Então, se a gente faz para vender, essa se torna uma ótima opção para presente, ou a pessoa mesmo que gosta de incensos, toda dessa parte dos budas. Ah, porque é um Dá pra botar incensário, uns né? cristalzinhos É um incensário. aqui também. É.
Então, sempre variar nas peças, que eu falo sempre para as minhas alunas. E é Não uma sei se peça dá que pra não... enxergar ali que ele é de incensário. É, aqui na frente ele tem um... E é uma peça que cabe como Agora presente deu. tanto para homem quanto para mulher, né? Sim, é uma peça bem versátil. Quer pôr? Deixa eu só ver aqui. Ó, só falta esse pedacinho aqui da mão. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu pegar um maior. Acho que vai ter que cortar outro. Deixa eu ver. É, Pega na... eu vou botar aqui em cima. Oi, Fica Feliz segura. sempre. Lembra da Feliz sempre? Eu que veio aí lembro. na loja. Tô Só esperando. não lembro o nome. Oi, Anésia. A Nésia é sumida sempre. Tá na praia, eu acho, né? Não sei se pegou bem aqui. Agora vai cortar um pouquinho maior. Uhum. Pegou bem ali. Segura. Pode segurar aqui. Ó, se você tiver um apoio de uma... Cassiane, Mãozinha. ó, que disse que ia vir fazer aula. A Cassi Flores. Cassi, tu não veio ainda? Não acredito. Não veio, tu acredita? Tem que esperar a filha dela crescer pra dar aula pra... Ela vai fazer a lembrancinha da festa de 15? Parece. Tá vendo por que que eu seguro? Dá pra ver que dá pra fazer uma emendação total, né? Dá. Então não Nem tem problema aparece. nenhum se ter medo de Se o se rasgar. guardanapo, né? Esse guardanapo, ele Permite. permite, né? É porque ele é uma estampa suave e são folhas e uma pode passar um pouquinho por A cima Nésia da tá na outra. praia. Com a moreca. Meu mulher. Sim. Imaginamos. Vai reforçando um pouquinho da cola quando termina. Fazendo artes com ela. Levou tuas tintas pra ela fazer arte? Aurora. Ó, aqui no meio a gente vai. Eu vou dar um piquezinho aqui. Eu vou sim, prometo. É só dar um piquezinho Tá, vamos esperar. e vai ajustando aqui. Casou bem certinho a flor aqui em cima, a folha aqui, ó. É, ó. É, vocês estão a casa, né? Uhum. Então, dá pra recolocar um pouquinho mais, se você achou que ficou pouquinha cola. É bom que ele fique bem molhadinho e depois apertando. Quando a gente aperta, às vezes ele tem algum enrugadinho, sobe com essa parte que a gente faz com o paninho. Que é. Nésia. Nésia. Claro, mas nada se compara com as artes de vocês. A vovó é talentosa, eu sei. Ó, Nésia, tu que gosta dessas peças. É, Nésia. Então, Não sei se ai, dá pra desculpa, ver Leti. bem Dei o nos chute dedos, na Leti. Leti. Como a É, sombra deixa eu do- botar bem pertinho aqui, ó. Então, Mas essa praticamente não mão, aparece as emendas. essa mão aqui que é mais cheia de detalhes, foi fácil de fazer. Então, vocês imaginem que um mantinho, uma outra coisa mais lisa, fica mais fácil ainda. Certo? Então, vamos revisar, Lori. Fazer o teste. Peça crua, revisa, Revisa a peça, Lixa. lixa, massinha se precisa, massa, lixa de novo, novo, fundo. fundo. Depois a gente define as Ana Maria cores. Braga e o papagaio. A loura, É as que duas louras. A gente passa o dia revisando a aula pra não esquecer nada. É, porque a gente quer que vocês peguem os mínimos detalhes. Porque são os detalhes que fazem a diferença no acabamento final. Então, quando a gente vai escolher as cores, a gente sempre observa a cor do guardanapo, os tons que tem aqui.
Vocês podem até estar achando esquisitinho aqui a nossa combinação, mas a peça não está pronta. Depois nós vamos terminar ela com outras cores. Tudo tem um motivo de ser. Essa cor está aqui, não é à toa, porque depois aqui nós vamos usar um dourado. Depois nós vamos trabalhar, ainda não decidimos, mas a gente vai trabalhar com outras coisas. Então, o guardanapo no gesso pode ser usado em santos, na roupa dos budas, Nos vasos. nos vasos. Dá para ser o guardanapo recortado. Alguém falou ali alguma coisa, eu não enxergo. Aqui. Pode ser... Sim, vai ficar salva a live. Pode ser os guardanapos recortados, se for Que aqueles... Você passa de cola. Cola branca cascorês. Essa cola bem comumzinha, cola branca. Eu não uso outros produtos, não há necessidade, dá pra gente usar só a cola branca cascorês. A gente usa essa aqui. Ou a cola branca Atelier, que é da Acrylex. A Isa também. manda o coraçãozinho. Muito bem, obrigada. Podem mandar coraçõezinhos que a gente gosta. Então, pode ser aplicado no gesso, na lata, no vidro, no MDF, Alguns tipos de plástico. já vi o pessoal alguns tipos de aplicando. plástico, em tags. Até eu tava pensando a gente fazer umas tags qualquer dia desses, cortar no papel roller Aquele que nos tinha falado. aham. e aplicar para depois fazer as etiquetas das nossos pacotes de presente. Uhum. Claro, cada superfície respeitando o seu modo de preparação, né? Tipo, lata Sim. precisa de um primer, vidro. E as peças de gesso precisam ser arrumadas antes de usar. Aliás, a escolha do gesso começa quando a gente vai comprar as peças. Sempre observar se o gesso, se a peça tem um acabamento bom. Quanto menos defeitos ela tiver, melhor pra gente trabalhar ela depois. Então, observar se não tem rachaduras, Se ela tá bem seca. se ela tá bem seca. Nós falamos hoje sobre as manchas, nem mancha amarela, nem mancha de mofo. Tem peças como essas que tem arame dentro, que às vezes o ferro fica exposto e ele mancha sai aquela ferrugem. Às vezes a gente pinta e aquilo sai, brota. Então sempre ver se estão todas as partes da peça, principalmente se forem santos e anjos, porque às vezes vem sem um dedinho, sem um pedaço da roupa, O rostinho deformado. A gente sempre fala que a maioria das coisas tem solução, só que rosto torto, achatado e torto não tem pintura que resolva. Então, sempre prestar atenção nesses detalhes. O erro da aplicação é usar um pincel muito duro, a cola muito pura, Espessa. muito espessa, que faz com que rasgue o guardanapo. Então, se você seguir esses passos, não precisa ser um pincel caro. Às vezes as pessoas têm a impressão que para fazer uma técnica especial vão precisar de materiais muito maravilhosos. Até se vocês vissem os meus pincéis aqui, vocês veem que eu faço milagre nessa loja. Melhor nem ver. Porque a Leti sabe que ela regula, né, os pincéis. Então, Eu tô torcendo pro dia chegar só nós duas, nós poder fazer uma comprinha de pincéis. então assim a gente usa o pincel até ficar só o cabo. Mas a Loli tá desse teto de casa. Então assim, ó, os pincéis que a gente deixa de usar para pintar, porque eles estão muito assim abertinhos, às vezes eles só estão abertos, mas eles são macios. Então a gente pode já botar para usar, fazer esse tipo de técnica com a cola. Eu lembrei de ti esses dias, Sandra. Ela disse que ainda não encontrou o Charlie Chaplin. Eu achei. Eu achei também. Pronto, né? Mas Aonde? eu vi numa... Não, eu vi aqui mais fundo numa loja. Eu lembrei dela, mas era todo dourado. Pra vender pronto. Eu não me lembro onde. Eu tenho que me lembrar também onde é que eu vi. Mas... Mas o dourado dá pra passar um primer e pintar por cima. Né? Depende do também. verniz, né? Sim. Onde é que eu vi? Então a gente pode fazer várias coisas nas nossas peças com pouco material e com material bem barato e vai ficar uma peça linda. Eu quero fazer qualquer dia com vocês o vasinho que a Loli lembrou, que ela fez esses dias.
Com craquelê. com craquelê em cima do guardanapo. Então tem várias coisas ainda que a gente pode trabalhar aqui. Aquele com Então, craquelê e envelhecido. aquele é o guardanapo, o craquelê e o envelhecido. Então, só que antes a gente tem que praticar essa parte. A gente pode praticar bastante essa parte da colagem. Essa é a colagem simples do guardanapo que qualquer um pode fazer em qualquer peça. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? A Sandra quer saber aonde. O quê? Eu vou lembrar, Sandra, onde que eu a vi, que eu me lembrei dela. O pior é que eu acho que eu vi uma fábrica. Não, eu vi numa loja, pronto. Então, Raquel, depois que a gente terminou de fazer a aplicação, já deu tempo de secagem do guardanapo. Se a gente quer fazer uma patina cera, alguma coisa assim, tem que fazer alguma outra preparação antes? Não, depois que o guardanapo estiver seco, Seca aqui com ele secador, tá né? seca com o secador, sem problemas. Quando tá bem sequinho, a gente pode daí fazer sombra, pode passar o betume, Você passa verniz? depende. Se aqui, ó, nessa peça, se eu for passar o betume, eu não vou usar o verniz. Porque quando eu uso o betume já impermeabiliza a peça. Se eu for se eu quiser só fazer uma técnica aqui embaixo e quiser só fazer uma sombra e finalizar, daí eu uso o verniz acrílico fosco de pincel. Pode ser também. Pode ser até o verniz spray. Qualquer um dos vernizes. Hoje eu e a Loli estávamos falando sobre os vernizes e é muito pessoal, né? Nós aqui gostamos do verniz acrílico fosco porque a gente acha que não muda a aparência da peça. Então, nós achamos, eu já vou dizendo por nós. Mas é que nós temos mais ou menos o mesmo gosto, a mesma visão sobre as peças. Só em casos muito específicos que nós usamos o verniz mais brilhoso, ou semibrilho, ou verniz brilhante. Por quê? Eu uso nas pin-ups O brilhoso. o verniz brilhante, no que mais? Eu acho que é só. Eu só me lembro das pin-up também. Eu acho que é só nas Eu uso pin-ups. esse mesmo. Porque elas ficam parecendo uma peça mais de louça, então eu acho que combina com a peça. Então, tudo isso a gente tem que observar. Cuidar para não ficar tudo brilhoso, porque às vezes Até a aplicação dele é um pouco mais complexa. é mais complexa, é mais trabalhosa, demora mais para secar, pode ficar grudando. Então, sempre pensem bem na hora de escolher o verniz, para depois não se arrepender e acontecer algum problema. Até porque às vezes a gente vai fazer uma peça, tipo essa aí, que tem um envelhecido, uma sombra mais escura e colocar um verniz brilhante. Pessoalmente, eu acho que não combina. Fazer eu um também. envelhecido com um verniz brilhante. Então, assim, sempre lembrar também que se for aplicar pedras, mantas de strass, pérolas, tudo isso tem que ser por último. Porque às vezes, quantas vezes nós colamos e depois Esqueci do verniz. esquecemos do verniz. Então, sempre passar antes o verniz, acabar a peça, finalizar e só depois colar pedras, pérolas e mantas. Porque ele tira o brilho, né? Nós, para colar, usamos a cola rápida, então também com cuidado para não vazar e não manchar o que já está pronto. Mais alguma consideração a fazer, meninas? Eu acho que era isso do guardanapo. Então, outra coisa que nós estávamos falando, que daí talvez não no A Loli tá muito prendada. viu? Aluna. Quase 20 anos de carteira, a gente tem que ter alguma bagagem, Eu não né? preciso nem vir, mas é só eu A Loli botar. vai fazer a próxima. Só que vai ser uma live que vai aparecer só as mãos. Porque A minha pinceleira é minha mão. elas são tímidas. Ai, só a mãozinha. A outra vantagem do guardanapo é que a gente pode fazer composição de várias peças, né? É verdade. Isso nós não falamos. Falou? Que a gente pode montar os kits ou fazer peças semelhantes em guardanapos que combinem também. É que nem a gente sempre fala de kit, a gente lembra kit de cozinha. Sim, é, mas não Um pote precisa- grande, um menor, um menor.
Mas que nem hoje a gente falou, tu vai presentear uma pessoa, tu pode fazer, por exemplo, um porta-retrato com uma caixinha e uma luminária, um abajur, pede um abajur. Tipo, um remetendo ao Até outro. aqui, uma bandejinha. Exato. exatamente. Ela acima. Uhum. Ou um budinha com um mantinho parecido. É, eu Então acho que não fica... precisa ser. Sim. O Fica kit não bem, é né? só caixa, né? É, kit não é só caixa. Boa. Dá pra gente fazer outras composições. Tá bom, meninas? Então, e meninos. Hoje, então, a aula foi sobre a colagem do guardanapo. Tem mais coisas que a gente vai fazer no gesso com guardanapo. Esse é o primeiro passo. Então, depois que vocês estiverem mais firmes nessa parte, a gente pode passar para um nível um pouquinho mais Avançado. Ixi, avançado. quando eu voltar a pintar, vou ter que começar do zero. quem que... A Cássia. Não, é igual andar de bicicleta. É, a gente não esquece. A memória, como é que é? O cérebro tem, como é que diz? Tem memória? Não, memória. Nós, viu, nós hoje estamos aqui, as meninas outras arteiras também estão aqui trabalhando No modo silencioso. no modo silencioso. Eu quero mostrar aqui uma coisa que a nossa amiga Bita terminando. está fazendo. Não tá pronta, né? Não está pronto. Eu mostrei alguns já para vocês. Todos foram vendidos. Aqui não tá aparecendo as orelhas. Hoje as duas venderam os pinheiros. A Leti vendeu e elas venderam o mesmo, pinheiro. Então, eu Bora mandei... produzir outro. Nós mandamos as fotos e a Leti vendeu para uma e a Bita vendeu para pra outra. Então, agora a Bita tá aqui de castigo fazendo mais um. Mais um para amanhã. Tá ficando lindo. Não tá olhem pronto, que né? lindo. Ele vai em cima de As orelhinhas são pintadas. do vasinho ainda, né? E aqui são só os laços e ovinhos e folhas. Certo? Então, Esse vasinho, pô, tá lindo. de gesso a gente já pintou bastante também os coelhinhos. Talvez a gente ainda faça alguma coisa, né, de coelhos na próxima semana. Eu faço Nossa Senhora e o Espírito Santo de gesso combinando. Uhum. Deve ficar bonito também. Oi, É, Cíntia. fica bem legal. Ah, essa pessoa... É assim? Não, não é assim. Ah, tá, achei que era Não, assim. sim, Fulano. assim. É, Cíntia Fulani. Nem quero Não, mas não conversa. foi ela que falou isso, mas é Ah, ela. tá. Então tá, eu vou devolver lá o... Pra terminar. Essa é Pinheirinho. mais uma ideia de que a gente pode fugir do padrão de decoração. Eu acho que Coelhinho não é só nós cestinha que, também. nós que trabalhamos com artesanato, quanto mais amplo for o nosso leque, mais pessoas diferentes a gente atinge. Como quando a gente começa a postar coisas diferentes, como os pinheiros, como arranjos, as pessoas começam a vir e daí elas conhecem as outras coisas que a gente faz. Então sempre vale a pena investir em conhecimento para que a gente tenha mais opções na hora de pintar. Elas estão ali falando. Ficou lindo, Então- né, Cíntia? Pinheirinho. Se tu Então, tivesse vindo na aula, tu podia ter feito um já que pra tua pena. casa nova. perdeu. Mas não O veio, coelho né? não vai ir na tua casa. Então, assim, ó, para quem tá chegando agora, nós temos um ateliê de pintura. Eu comecei primeiro há uns 20 e poucos anos. 30. Poucos, bem poucos. 30, Não, 40. 30 não, eu era bebê. Mas, assim, então, assim, durante esse tempo, a gente começa, às vezes... eu vou falar uma coisa, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que têm ateliê e que tem medo de dar aula, que é sempre a mesma coisa. Eu tenho medo de não saber fazer as coisas com as alunas. Gente, quando uma pessoa nos procura, às vezes a pessoa não sabe fazer nada de artesanato. Então, se você já tem alguma Nem passar experiência, base, né? nem passar base. Às vezes você tem que começar pelo básico. Então, uma dica que eu dou para quem está começando, um ateliêzinho, as aulas são muito boas, é o lugar onde a gente mais aprende a ter ideias, é com as alunas. Porque uma pensa diferente da outra, uma tem um gosto diferente e você vai aprendendo bem rápido a entender como funciona cada aluna sua. Então, não tenham medo de dar aula. Se você sabe um pouco, em um ano você vai estar sabendo muito, com toda certeza. Então, por hoje era isso. E nós Olha, temos... do interior de São Paulo. Nós temos
ateliê, nós damos curso de pintura presencial e online, nós vendemos materiais e nós vendemos peças prontas. Então, quando eu falo que vocês têm que diversificar, é porque eu faço... É porque eu faço isso. Então, eu acho que faz várias coisas e acho que diversifica muito para vender bastante. Então, se vocês estão começando e querem uma dica, comecem aos pouquinhos, mas comecem em todas as áreas. Acho que tem que estar em todos os pontos, certo? Depois vai ter print. Então, muito obrigada pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, é só nos chamar que nós atenderemos com o maior prazer. Certo? Temos a quinta de novo, temos outra live que vai ser, eu acho que sobre guardanapo também. Como usar o guardanapo dentro das caixas e dentro daquelas divisórias que são Pra, tipo uma forração, né? É, tipo uma forração com guardanapo para te poder fazer a composição. Às vezes as pessoas não sabem como forrar dentro, nós vamos mostrar, certo? Então, muito obrigada. Hoje só a Bita que apareceu na live, depois eu vou botar um print e vocês comentem. Beijos e até quinta-feira. Tchau. Tchau. Ó, Valéria agora. Oi, Valéria. Ele fica... Ó, a Cristina, eu vou ter que responder depois, Cristina, aquele assunto.